Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição é O Rosto Resplandecente de Moisés, e eu coloquei o resultado de investir tempo na presença de Deus. Aquele que investe, né? Eu tenho que mudar esse meu vocabulário. Aquele que investe tempo com Deus, ele com certeza irá contemplar a glória daquele do qual ele investe tempo. Moisés passou por 2 vezes 40 dias com Deus no Monte Sinai, uma em Êxodo capítulo 24, no verso 28, e outro em Êxodo 34, verso 28. Em outras palavras, melhor, corrigindo aqui, Êxodo 24, 18 e Êxodo 34, 28. 10 capítulos a mais, 10 versículos a mais, né? Coincidentemente. Então, assim, esses 2 momentos, Moisés passa tempo com Deus. Porém, como vimos na lição de ontem, Moisés subiu ao monte cerca de 7 vezes. E foi na 7ª vez, essa última, que ele está na presença de Deus, que Deus agora lhe concede a bênção de manifestar a sua glória. Então, Moisés, ele é um reflexo daquilo que ele presenciou. Quando ele pede perdão a Deus, quando ele pede a Deus que ele absolva o mal, e eu falei sobre isso com vocês ontem, quando Moisés pede, por favor, perdoa nossas culpas e livra-nos do nosso pecado, ele se incluiu, como aconteceu com Daniel. Porém, Deus, em sua bondade e misericórdia, atendeu à intercessão de Moisés e o agraciou com a sua presença, de tal maneira que ele desceu de lá com o rosto iluminado. E é curioso, porque quando Moisés desce para lá, o povo tem medo dele. Não só o povo, mas Arão também. Temeram olhar para a glória de Moisés, ou melhor, a glória de Deus refletida em Moisés. Sabe o que eu penso? Quando os arautos do rei diz assim, possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. E Sonete, no seu hino, também fala, né? Cada passo que eu der, seja oferta de louvor, que minha vida seja prova da existência do Senhor. O povo lá embaixo estava em dúvida de Moisés e do Deus de Moisés. Agora Moisés desce e a dúvida é sanada, de tal forma que o seu rosto demonstrava a manifestação da presença de Deus em Moisés. E uma outra coisa que me chama a atenção, todos que estavam ali estavam em condição de pecado. E essa condição de pecado foi que isentou ver a glória de Deus refletida em Moisés. A gente sabe, irmãos, que a luz ela dissipa as trevas. E ali, de forma figurativa, Moisés desce representando um personagem de fato que tinha não só uma intimidade, né, mas o reflexo de Deus, uma representação do reflexo de Deus em Moisés. E ao povo observar aquela cena, eles não conseguiram suportar, de maneira que Moisés precisava colocar um véu. Agora me chama a atenção aqui uma coisa. Eu não sei, irmãos, quanto tempo Moisés ficou com o rosto iluminado. A Bíblia não fala, mas nos parece que foi por muitos ou alguns dias que isso aconteceu. E mesmo diante dessa situação, Moisés veio até o povo, ele mostrou que o pecado do povo, de fato, ele era hediondo, era um pecado que iria lhe custar a vida. Ele fala isso em Deuteronômio capítulo 9, o verso 19 e 20. E ali Moisés descreve que ele até teve medo da glória de Deus, no verso 19. E no verso 20, ele fala que Deus muito se irou com vocês por conta disso. Porém, Deus ainda assim os recebe de volta e os concederá mais uma vez uma segunda chance. Como eu falei ontem, né? Deus chegou para Moisés e deu a ele a bênção de não só o povo ser absolvido, mas de conceder ao povo a sua presença, o seu cuidado, a sua permanência durante a jornada até Canaã. Mas agora, irmãos, pensem eu e você. Pensemos assim, se nós investirmos tempo de qualidade com Deus, você terá a bênção de ser uma pessoa muito mais mansa, uma pessoa muito mais pacífica. O mundo está em ódio, o mundo está em uma condição do que se cumpriu de fato, está se cumprindo Mateus 24, 14, né, quando fala que por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, diante disso eu vejo aqui 2 coisas. No capítulo 12 do livro de Moisés, do livro de Números, Deus é chamado de homem muito manso, Moisés é chamado de homem muito manso, dentro de um contexto de ira dos seus 2 irmãos, Arão e Miriam. Porém, Moisés é a primeira evidência de uma pessoa mansa, num tocante a ser descrito sobre ele, que ele de fato pede a Deus que intervenha e cure a sua irmã. E Deus assim o faz pela intercessão de Moisés.
Moisés, irmãos, ele tinha consciência de que os mansos herdarão a terra e se deleitarão em dias ou em tempos de paz. E ele teve, de fato, essa paz em seu coração, a ponto de descer ao povo com o rosto iluminado. Que eu e você possamos buscar o investir tempo de qualidade na presença de Deus. E seja uma pessoa mais mansa, mais humilde, mais pacificadora, mais equilibrada, tudo aquilo que faz parte das características do fruto do Espírito Santo. E dessa forma, eu e você iremos andar contra a mundanidade deste mundo e iremos refletir ao mundo a luz de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele conceda um ótimo estudo nesse final de semana, um bom sábado, e que a gente se importe, irmãos, se importe em investir tempo na presença daquele que pode fazer todas as coisas por mim e por você. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela promessa da Tua presença. Ajuda-nos a termos a luz de Cristo em nosso coração e, como Ele diz, que nós somos a luz do mundo, que nós possamos iluminar corações tenebrosos, corações que estão em trevas. E para isso, nos dá sabedoria para saber como lidar com situações adversas e ainda assim manter a nossa postura firme em Tuas promessas. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.